E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este Analisador para falar dos episódios 5 e 6 de Maul. Vou pedir para você deixar o like, compartilhar, se inscrever com a gente, porque ajuda a gente a fazer bastante conteúdo aqui. E ainda mais nesses episódios que serviram, assim, para chacoalhar as coisas e chegar para caminhos bem mais interessantes para o restante da temporada aqui, entendeu? Porque já começa pegando até o background do episódio anterior, com o Império chegando a Genix ali e entrando nas instalações ali da turma do Lawson ali, entendeu? E já pegaram a Clayce, direto que é a chefe dele ali, de cara, e acusaram ela de negligência, velho. Quem que fez isso é o Tenente Blake, né? São várias coisinhas que remetem muito a como o Império trabalha e tal assim, e estereótipos, logicamente, porque você tem uma... Você olha pra cara do Blake e fala, esse cara é muito arrombado, sabe? Então, assim, é isso que é muito fácil de você entender em Star Wars, porque tem as rimas narrativas e tudo mais que a gente já conhece da franquia, que eles transparecem pra gente ter uma compreensão melhor, e até para as crianças ter uma compreensão melhor numa animação, entende? E nesse ponto, só de bater o olho, vou até tirar o fone aqui, você já vê essa paradinha, tipo, esse cara de fato não vale nada. E eles chegam lá, causando geral, assim, na partição ali, e a Clayce é levada a uma sala de interrogatório, o Lawson dá uma perguntada ali, o que tá rolando, por que ela foi pra lá, mas aí surge a figura do Inquisitor, ou Merrick, no caso, que tem aquelas coisinhas que parecem... Eu vi um vilão desse jeito, é o Power Rangers, enfim, e também tava nas outras séries e tal, que eles perguntam ali sobre aonde, né, que estava o mal. Pergunta, no caso, nesse interrogatório, para o Lawson onde estava o mal, entendeu? Ele tá atrás do mal ali na parte nesse contexto. A gente tem o filho do Lawson procurando ele, porque chegou o Império, foi uma confusão, um furor na cidade inteira, e ele invade a delegacia, né? Assim, o sangue da resistência tá no moleque já, entendeu? Então, assim, ele vai ali e acaba encontrando Lambe-Botas ali, entendeu? Não é Lambe-Botas, são duas botas, mas é tipo Lambe-Botas. Nesse episódio a gente vai entender melhor por quê. Que dá uma salvada dele das mãos do Tenente Blake ali, que tenta dar uma intimada nele, fala assim, que seu pai tiver resolvido o negócio, ele vai embora. E aí o Duas Botas tira ele ali, inclusive, falando da questão de individualidade que eu até falei dele, o próprio Blake questiona a individualidade do Duas Botas por ter bota. Ele é um droid, por que ele tem bota, entendeu? Isso ajuda o Duas Botas a entender que ele fez merda. Porque o grande culpado desse rolê todo é ele que chamou o Império, entendeu? Desligaram ele, falaram, não chama, vai lá e pá, entendeu? E o vagabundo tá lá, tá chamando. Mas enfim, quando chega em casa, tô falando dos arcos separados bonitinho aqui, ele fala com a mãe, pedindo pra ela voltar, que deu ruim ali, e a mãe, ela trabalha pro Império ali, e só fala, não, confia no Império, meu filho, confia, vai dar certo. Mas, ao mesmo tempo, ela fala isso totalmente alienada. E é interessante trazer isso para Star Wars, de diferenças que a gente tem dentro de uma mesma família, né? De um tá trabalhando, entre aspas, contra o Império, o outro dentro do Império, que é coisa que a gente tem na nossa casa, né? Gente de um lado, de outro. E aí entra um tema central desse episódio, que é a confiança, né? Principalmente do filho dele ali, para que lado que ele vai pender, obviamente. Ele pende pro nosso lado, entendeu? Porque a mãe ali aparentemente tá um pouco alienada no rolê que ela tá lá, apesar de saber e temer do perigo que é o Império, entendeu? Aí voltando pro núcleo do mal ali, a equipe dele, começa a dar uma questionada nele. Porque, pô, o Império tá chegando aí. Quando você prometeu o trampo pra gente, eu não tinha Império no meio do rolê não, hein? E ele falou, não vamos seguir o plano, não vamos sair daqui não, vai dar certo, confia e tudo mais. E ele fala que tudo isso é por um bem maior, tanto que, pô, o Lot lá fala, e agora, chefinho, o que eu faço? Fala, vai lá, se quiser tentar a sorte com o Império, fica à vontade. E o Lot meio que caga, né, de medo.
Porque ele sabe que se for ali pra enfrentar o Império, ele tá enrolado. Enfrentar não. Se expor ao Império, ele não tá em boas mãos não, saca? Então, assim, entra esse ponto dele tá ali e sendo questionado por estar ali, entendeu? E nesse meio tempo, o Inquisidor chega até onde está o Maul, começa a perseguir ali e tipo, vamos colocar que é uma coisa muito clássica de Star Wars, que ele fica sentindo a batalha passando, né, nas marcas da parede, no chão, assim. Ele sente meio o cheiro também, que pô, rolou uma parada aqui agora há pouco, entendeu? E enquanto tudo isso tá rolando, a Devon e o Dak estão fugindo pela cidade, e a Devon até questiona o Dak, pô, eu tô cansado de fugir e tal, assim, não seria um desperdício? Será que a gente tinha que rolar com o Maul, trocar uma ideia com o Maul lá, colar com ele? E ele fala, justamente, pô, você tá ali, isso aí é de influência desse Maul aí, né, tentando te seduzir. Você tem que ser mais forte, entende? Mas ela devolve com retóricas até interessantes, plausíveis, assim, de que, pô, talvez o Maul não esteja do lado mal da história. E o Dak diz que a esperança no rolê ali não deve se perder por ter visto a tirania cair várias vezes. Ele viu a tirania cair várias vezes, então tem que manter a fé. Tá complexo, tá ruim, mas tem que manter a fé porque ele, seja lá a idade que ele tiver, ele vai manter a fé. Tanto que ele mantém tanta fé que ele usa a força, classicamente, né? Conta um trooper lá pra eles fugirem no metrô, ali. Mas outro trooper vê e fala, pô, como é que você liberou o cara ali sem mostrar a identificação? E aí os troopers começam a correr atrás deles ali, entendeu? E isso é novo, né? Tipo assim... ele usou a força, mas foi um tanto quanto displicente nesse ponto. Que é coisa questionar de um mestre, né? E talvez até Devil tenha pensado um pouco nisso. E aí eles procuram um lugar para se esconder, né? E nesse meio tempo a equipe do Maul vê que eles estão se escondendo, que eles não fugiram do planeta. E a hora que, depois de tudo, o Lawson, sim, ele é dispensado, mas incrível que pareça, eu achei que ele não ia ser dispensado ali. Chega em casa, o filho tá lá, com o Dak e a Devon ali. E a gente finaliza e vai pro episódio 6, onde o Maul tá muito maneiro na cena, treinando sozinho lá, entendeu? Sentindo a batalha e tal, assim, com vários movimentos e tudo mais, que a galera mais especialista de Star Wars já falou, quais todos foram já. E ele é avisado que o Inquisidor chegou, entendeu? E nesse meio tempo também tem uma conversa do Dak com o Lawson lá, entendeu? Falando que, pô, é perigoso esse rolê, que o Dak fala de que ele são um mestre e um Jedi fugindo, um Jedi e um aprendiz fugindo e tudo mais, e que estão buscando um lugar pra fugir e tal, e pede ajuda pra fugir ou pra se esconder pro Lawson, o Lawson fala que não, porque eu tô protegendo minha família. Daqui a pouco ele vai proteger legal, né? E aí explica, né, o filho dele, que eles estão jogando Botekem, que é uma espécie de cricket que a gente não sabe regras, né? E ele fala isso pra Devon. E fala que a mãe trabalha em Coruscant por Império. Entende? E isso, assim, porque não dá muito tempo, o Inquisidor invade a casa do Lawson atrás dos dois, entendeu? E começa ali uma briga, o Dak, principalmente, tomando na frente, lutando e arregaçando a casa do Lawson ali, entendeu? Enquanto a Devon foge com os dois pra cima do prédio, e lá em cima do prédio tem os troopers que estão atacando eles também, que também querem prender. Tipo, a equipe de apoio do Inquisidor, entendeu? E aí tem combate, o Dak consegue desvencilhar do Inquisidor, sobe lá também, ajuda eles. Eles conseguem sequestrar uma nave e tem uma cena de perseguição, eles fugindo. E esse rolê todo é visto pelo filho do Lawson, que reflete muito sobre, pô, essa questão da confiança, sabe? Porque eu confiava que ia dar certo, fazer as coisas certas e tal, assim. Não dá rolando muito, não. E o lado, essa galera que é do lado da mamãe aqui também, não é muito legal o que eles estão falando com a gente, não, saca? Então ele começa a ter essa visão, entendeu? De entender que o Império faz coisas ruins. Ele já tinha meio que uma ideia disso, mas tudo fez ele ficar... Olha, tá tudo errado, entendeu?
É, e aí ele percebe que o pai também é um perseguido agora por tudo que tá acontecendo, que ele tá entendendo ali. E como perseguido, eles vão fugir e eles vão ao cassino da Rena, que é a pessoa, uma amiga de longa data do Lawson. E aí a gente tem também que o Lawson, por que ele tem esse viés meio... Pô, não vou me entregar total ao Império e tal assim, fazer minhas coisas ao meu modo. Porque, ao que parece, ele tem um passado de caçador de recompensa. Tal qual Pedro Pascal, olha só pra você ver como manda. E aí, dessa época, tal assim, ele usa, pô, me ajuda aí pra fugir de Genix e tudo mais. Mas aí, eles se escondem porque o Império chega no local. A Rena tenta trocar 5 minutos de palavra demais pra ver que ela é poucas ideias e sai no braço com o Trooper. Começa uma confusão generalizada ali. Eles têm que fugir de novo. Só que acaba se dividindo. Vai lá o Dak e o Lawson pra um lado, o filho do Lawson e a Devon pro outro, entendeu? Eles vão pro metrô ali, pro trem, seja lá o que for, o transporte. E aí, nesse momento que eles chegam lá, a Devon fala, vai, sobe no trem! Pô, não, mas sobe no trem! E se ele tivesse subido no trem na hora que ela falou, provavelmente o Inquisidor talvez não achasse ela ali, logo de cara. E aí eles começam a lutar, e começou a luta da hora no trem ali, dela... defendendo e se defendendo, defendendo e se defendendo ali por conta de tudo que aconteceu, do combate, mas ela, logicamente, lutou bravamente, mas não tem toda a autonomia e todo o poder, toda a sabedoria que o Inquisidor naquele estágio ele tem. E quando ela vai ser pega, surge quem? Surge o Maul e salva ela, começa a lutar com ela, assim, em um confronto interessante com o Inquisidor, entendeu? Confronto sabres vermelhos. Muito maneiro. E aí, envolvimento no trem também. Meio que conseguem ali. Meio não, eles conseguem, né? Cortar o vagão que tava o Inquisidor fica pra trás e o trem segue com o Maul e a Devon ali. E aí o Maul diz, pô, agora você confia em mim? Agora você acha que eu sou seu inimigo mesmo? E coloca na confiança da Devon, a gente tá falando da confiança do filho do Lawson, a confiança da Devon, que já anda meio abalada, assim, porque as coisas que ela questiona do Dak ali, fica ainda mais bolada, né? Porque aí vai lá o Maul e salva ela e tal, assim. Então, assim, esses 2 episódios foram legais também, porque ajudaram a construir uma possível curva pra Devon ir pro lado do Maul virar aprendiz dele, entende? Foi legal pra gente ver mais desenhada essa curva, essa virada. Que não tava tão desenhada, eu até questionei nos últimos episódios isso. Pô, será que ela vai ser mesmo aprendiz no Maul? Não parece tanto que ela tá tendendo ao lado dele, assim, mas os ocorridos recentes tendem a esse ponto. E a gente finaliza o episódio com o gancho do Inquisidor falando pra alguém de capa que os dois ali estão todo mundo junto, a galera toda ali, com o Maul e tudo mais, e vem novas aventuras por aí. Resumidamente, os 2 episódios foram isso, entendeu? O legal é que tem muito essa abordagem da confiança, entende? Pra de quem que vai confiar e tudo mais, nesse ponto da história, a Devon. E a confiança até do Lawson, agora que vai precisar de muita confiança pra ficar fugindo sem parar. E do filho do Lawson também. E do Maul tentando conquistar a confiança da Devon, ao passo que até o filho do Lawson questiona a confiança no Império. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, da análise. Tem logo muito mais coisa aqui também. Tem live também. Então curta, compartilhe, favorite, se inscreva no analisador. E até o próximo analisador.